Saudações a todos. Nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos duas mensagens assinadas um espírito amigo. Quem seria esse espírito amigo que não se identificou? Sabemos por Divaldo Franco que se trata da sua mentora, Joana de Ângeles, né? Então, são duas mensagens, uma que vem abre a paciência e a outra que vem no capítulo Bem-aventurados, não, são muitos os chamados e poucos os escolhidos, em que naquele tema dá-se aos que têm, retira-se aos que não têm. Então, mas antes de nós trabalharmos a paciência, que é um belíssimo texto que nos traz muitas reflexões, vamos mergulhar um pouco no passado desse espírito, Joana de Ângeles. Quem seria Joana de Ângeles lá ao tempo de Jesus, né? Então, essa trajetória que ela percorre, essa trajetória sublime, né? Tem continuidade lá, né? Porque claro que vinha de outros tempos. Há mais de 2000 anos, ela veio como Joana de Cusa, Joana de Cusa, esposa de Cusa, né? E ela deixa-se impregnar pelo amor incondicional, né, que ela sentiu e viveu ali junto de Jesus e decidiu também amar incondicionalmente. Tanto amou que participou ali de todo aquele trabalho, toda a trajetória de Jesus. Ela foi uma daquelas mulheres que muito colaboraram financiando algumas atividades de Jesus, porque evidentemente que Jesus precisava de algum valor para determinados momentos, como alimentar, né, toda aquela multidão de necessitados, ou eles mesmos, né, os discípulos na peregrinação, naquelas viagens, necessitavam de alguns recursos, né, como a própria lavagem das túnicas, enfim. Então, temos o relato de que eram as mulheres que proporcionavam esse amparo, né, para que tudo se desse. Ela intercedeu também por Jesus junto a Pilatos, né, por ocasião ali da condenação, e ela foi ao sepulcro, né, ela foi ao sepulcro render homenagem. Então, o Lucas nos relata no capítulo 8, para quem tiver interesse, no versículo de 1 a 3, e andavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos, como Maria de Madalena, por exemplo, né? Então, de espíritos malignos e de enfermidades, como no caso a Joana de Cusa. E Maria, chamada Madalena, então as mulheres, né? Que aqui é o relato de Lucas. Maria. Então, quais foram as mulheres que Lucas relata que andavam com Jesus? Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e também outras mulheres, né, que Lucas não cita, mas os outros evangelistas citam. E no capítulo 24, Lucas a identifica como uma das mulheres que se dirigem ao sepulcro para balsamizar o corpo de Jesus, né? Então nós vemos ela citada por Lucas em dois momentos. Então ela era uma mulher de muita fé, né? E certo dia ela busca Jesus para falar dos seus dissabores domésticos, né? Muito assim, chateada por seu marido não compartilhar da sua nova crença. Então ela diz a Jesus que estava muito entristecida porque o marido dela não compartilhava da sua nova crença. E Jesus diz a ela: Joana, só há um Deus, que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor.
Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E ainda recomenda a ela: volte ao lar e ame seu companheiro. E termina dizendo: vai, filha, sê fiel. O tempo passa, ela era bem mais jovem nessa época. O tempo passa, mais tarde o poderoso e rico marido adoece e vem a desencarnar. Ela como viúva, né, se vê ali com as dificuldades naturais de uma mulher viúva na época. Ela passa a trabalhar em lares alheios, ali cuidando, educando das crianças dessas famílias e auxiliando ali em afazeres para prover as suas necessidades e a de seu filho. E assim vai, né? E assim vai ela nessa vida de dedicação. E em 68, em que há aquele incêndio em Roma, né? Tantos e tantos cristãos foram ali queimados no Coliseu, em postes no Coliseu, né? Durante uma festividade, porque Nero acusa os cristãos de terem incendiado Roma, quando sabemos que foi ele mesmo, né? Enlouquecido, que incendeia Roma. E ela estava junto desses cristãos. E o objetivo ali de tudo isso é que eles abjurassem, porque eles não queriam que os cristãos se tornassem ali os mártires, né? Na verdade, eles queriam acabar com essa crença em Jesus, né? Que tanto incomodava. Então, os verdugos iam de um em um, né? Pedindo para abjurar. Então, chegaram nela e diziam: abjura, né? Abjura, diante daqueles que seriam executados, né? E ela estava ali junto ao filho, né? O filho mais frágil, muito atemorizado, pede a ela: abjura por mim, que sou seu filho. Repudia Jesus, minha mãe, porque se houvesse ali o repúdio a Jesus, ficaria livre, né, daquele martírio. Ela lembra, né, das recomendações de Jesus nos tempos da juventude para ser fiel. Não é fácil ouvir um pedido desse do filho, né? Mas ela lembra dos ensinamentos de Jesus para ser fiel e pede ao filho que se cale, em fidelidade a Deus. Aí um dos verdugos se aproxima e pergunta-lhe: o teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? E ela diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Mais tarde, está ela de retorno aos tempos de Francisco de Assis, né? Clara de Assis, que nasceu em 16 de julho de 1194, né? Então, estivemos aí há pouquíssimos dias, 16 de julho, né? Então, lembrando Clara de Assis, que segue os passos ali de Francisco de Assis e institui, né? Ela funda o Convento das Clarissas da Ordem Franciscana, né? E então tem todo o trabalho muito conhecido que não vamos nem adentrar, senão não chegamos no nosso tema paciência, né? Mais tarde, no México, em 1651, lá está esse espírito de retorno, né? E como Soror Juana Inês de la Cruz, né? De uma inteligência ímpar, que defendeu demais o direito da mulher a se dedicar às atividades intelectuais. Ela não se conformava da mulher não poder frequentar as universidades e deixou marcas profundas com a sua intelectualidade, com a sua presença, né?
lá no México, muito, muito querida e reverenciada por todos. E retorna na Bahia, em 1761, como Soror Joana Angélica, religiosa da Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi heroína da independência do Brasil. Durante as festas pela independência, durante as lutas, aliás, pela independência em 19 de fevereiro de 1823, os soldados portugueses invadiram o convento de Nossa Senhora da Lapa, porque ela foi mudando de ordem, de convento, né? Então, nessa ocasião, que foi inclusive quando ela desencarna, ela estava no convento de Nossa Senhora da Lapa. Quando os soldados portugueses chegam, ela sai à porta do convento, intimando-os com uma cruz a não profanarem o abrigo de suas protegidas. Então vocês vejam a dedicação delas mulheres, né? Desde lá atrás, com as Clarissas, né? No convento feminino, né? Ela começou ali as franciscanas, né? Agora e depois novamente nessas ocasiões todas defendendo a mulher, tanto no México, agora na Bahia, ali com as noviças, com as madres, com as freiras, enfim. E ela se coloca à frente do convento, impedindo que eles entrassem com uma cruz para proteger todas as internas que estavam lá dentro do convento. E valentemente ela resiste, né? E foi atacada a golpes e baioneta. E é claro que ela vem a desencarnar depois de algumas horas, depois um pouco de tempo, por não resistir aos ferimentos tão graves, mas a sua atitude, esse martírio, foi o suficiente para permitir que pelos fundos as internas se refugiassem, né, num outro convento, no convento da Soledade, né? Fogem todas para o convento da Soledade. Então nós vemos a fibra desse espírito, né? Desse espírito batalhador que tem se mantido desde lá, né, fiel a esses compromissos todos, que abraçou um exemplo para nós, que nos traz páginas e páginas e páginas de grande conforto, de grande aprendizado, de grande reflexão, inclusive nos ajudando a compreender o lado psicológico, emocional dos seres humanos, quando ela desenvolveu aí a série de livros, né, psicológicos, trazendo aí essa leitura à luz da doutrina, né? A leitura psicológica à luz da doutrina. Mas vamos então ao texto, a um dos dois textos que esse espírito traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a paciência, um espírito amigo, Ave 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Vamos parar e refletir sobre esse primeiro parágrafo, que já nos traz muitas reflexões. Quando ela nos coloca que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nós podemos pensar, uma bênção? Será que podemos considerar a dor uma bênção? A dor é uma bênção, sim, porque é a dor que nos engrandece, é a dor que nos fortalece, é a dor que nos impulsiona a mudanças, é a dor que nos une mais, é a dor que nos ajuda a curarmos o nosso olhar frio, egoísta, porque quando estamos na dor, nós temos um outro olhar. Nós temos um outro sentimento.
até mesmo na forma de buscar a Deus, de buscar a Jesus. Há uma mudança dentro de nós, né? As aflições da vida operam uma mudança para melhor dentro de nós, desde que não desenvolvamos a revolta, que nos afasta, né? Mas o objetivo é o crescimento. Se não há o crescimento, é porque não estamos caminhando de acordo. Agora, há uma diferença entre dor e sofrimento, porque a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora, o sofrimento é opcional, como já diz até a música, né? Agora, por que o sofrimento é opcional? É a forma como nós lidamos com a dor. Então, a dor existe em quantas fases das nossas vidas. Há aquelas que nem mais se manifestam nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, porque já são dores que fazem parte, né? Já aprendemos a conviver com elas, por não haver nem a possibilidade de mudanças de algumas coisas, né? Então fazem parte. É uma dor calma, né? Mas está lá, é uma dor, mas é uma dor que nos engrandece. Agora, nós podemos fazer com que essa dor se transforme num sofrimento atroz, numa revolta, numa frustração muito grande. E passamos a desenvolver sentimentos nocivos, não só de ingratidão, de rebeldia, de revolta, como de tristezas profundas. Deixamos que essa dor penetre tão fundo e faça morada, que esse sofrimento, digamos assim, para que fique claro o que estamos querendo dizer. Deixamos que esse sofrimento tome conta de uma forma tal de nós mesmos que nós nos tornamos pessoas tristes, angustiadas, né? Machucadas, até ácidas, porque nos tornamos revoltados, quando muitas vezes essa dor já seria para ter passado. Nós temos que entender que ao tempo da dor, existe um tempo, é o tempo em que aquilo vai doer, mas é natural que vá acalmando. Mas o que pode acontecer? Ao invés de permitirmos que acalme, alimentamos essa dor. Não permitimos que ela siga um curso natural de ir amenizando, o que é normal e natural. Mas nós não queremos que ela amenize. Quantas vezes somos assim, né? Nós queremos cultivá-la dia e noite, aquele sofrimento. Então, reflitamos muito nesse sentido, para compreendermos que tudo tem um tempo. Quando passa do tempo ideal, já não é nem mais aquela dor, já é a sua maneira de ser, a sua maneira de lidar com as situações que a vida lhe traz ou lhe impõe. E ela fala, sede pacientes. Então, qual é a melhor receita para conseguirmos lidar com a dor? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. As bênçãos são mais numerosas, mas não é a impressão que muitas vezes temos.
Mas o problema está na nossa forma de ver e de sentir e de se colocar na vida diante da dor. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando curvamos a fronte para a terra, o fardo fica muito pesado. Se ele está muito pesado é porque não estamos sabendo carregar, porque Deus não nos daria um fardo maior que as nossas possibilidades. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Quando ela fala aqui, fortalecer-vos para o futuro, aqui está um grande ponto. Nós só conseguiremos lidar com a dor de uma forma salutar se nós tivermos esse olhar para o futuro. Se nós compreendermos que essas experiências nos fortalecerão para o futuro, nos tornarão mais fortes, acelerarão os nossos passos, daremos passos mais rápidos nessa busca, no encontro desses objetivos maiores. Fortalecer-vos para o futuro. Aquele que não tem a visão para o futuro, aquele que se entrega, que os seus olhos só veem o seu dia, o seu momento, um entorno muito restrito, esse vai sofrer além da conta. E esse sofrimento a mais que ele tem, nem lhe serve de bagagem, porque é o sofrimento daqueles que não sabem sofrer. Não enquadrado no bem-aventurados os aflitos, mas enquadrado naqueles indolentes, revoltados, recalcitrantes, inconformados e tantas outras coisas que podemos, trazer aí para as nossas vidas. Então, reflitamos muito e que fiquemos em paz. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Estava finalizando o capítulo 11, Moléstia da Alma, a respeito de um questionamento feito por alguém que dizia sofrer de distúrbios comportamentais, mentais e emocionais e que, sendo uma obsessão, como poderia se livrar dos obsessores? Então, eu vou retomar a orientação. Na esfera física, como na espiritual, só se percebe e age em um espaço delimitado. Quer dizer, cada pessoa atua segundo o seu grau de consciência ou em consonância à sua faixa vibratória. Na esquina da vida, você é um pedinte que suplica a esmola da paz. Mas lembre-se de que é igualmente uma usina de forças, recebendo, doando e assimilando o magnetismo de outros seres, encarnados ou não. Os espíritos desequilibrados que estão ao seu redor apenas exploram suas fraquezas, buscam pontos vulneráveis, envolvendo-o negativamente em seu baixo padrão vibracional. Portanto, ninguém tem o poder de transtornar sua mente, a não ser que você ceda diante da perturbação. Quando você diz que é um ser humano bom, que nunca fez mal a ninguém, acredita estar vivendo um ato de injustiça. Porventura, já se perguntou, faço mal a mim mesmo? Será que respeito meus direitos pessoais? Considero minhas necessidades tão importantes quanto as dos outros? Para você se livrar das agressões dessas entidades, procure encontrar a área de sua vida que está mais insegura e fragilizada. Reforce-a e inicie um trabalho interior. Desfaça a necessidade de querer dos outros o que deve providenciar por si mesmo.
Isso o aproximará da libertação. Pouco a pouco, a aflição que lhe atormenta os sentidos se esvairá e experimentará uma força nova que brotará do seu interior, equilibrando seus sentimentos descompensados. Lourdes Catherine. Capítulo 12. O canto das sereias. Fatores limitantes. Sinto como se tivesse um cordão me apertando a garganta. Tenho dificuldade para engolir, com frequência me engasgo. Sofro de incômoda indigestão e de constante acidez estomacal. Os médicos não definiram um diagnóstico para esses sintomas. Apenas prescrevem remédios para amenizá-los. Por orientação de amigos, fiz consulta espiritual com um médium que promove tratamento de doenças incuráveis. Recomendaram-me uma intervenção cirúrgica a cargo de médico do plano astral. Como devo me comportar? Tenho receio de estar sendo iludido expondo minha saúde em risco. Expandindo os nossos horizontes. O ideal supremo da moralidade grega era: conhece-te a ti mesmo. Esse ideal foi proclamado numa epígrafe colocada no frontal do templo de Apolo, em Delfos. Foi adotado por Sócrates e pelos maiores filósofos gregos e, na atualidade, é muito utilizado pela psicologia moderna como requisito na conquista do equilíbrio pessoal. Inúmeros mitos revelam a complexidade da luta íntima vivida pelas criaturas, como, por exemplo, as tendências ao fascínio, isto é, a necessidade de enganar a si próprias ou a outras pessoas por falta de total compreensão de si mesmos. Pode-se dizer com certa relatividade que os mitos podem significar a análise do conteúdo real dos acontecimentos ou os sentimentos envolvidos nesses mesmos fatos. Nas rijas encostas dos penhascos à beira-mar, as sereias se arrastavam com dificuldade. A presença delas era anunciada por um murmúrio melodioso que chegava ao coração dos marinheiros. As sereias eram apenas 3, mas confundiam os homens como se fossem muitas. Filhas de Aquelu, deus rio, e de Calíope, habitavam uma ilha vizinha do Cabo Pelório. Para ouvi-las melhor, os navegantes expunham o corpo impensadamente sobre as águas, tentando alcançar a fonte de tão fascinante canto. Caíam no mar, suas embarcações despedaçavam-se contra os rochedos, seus víveres, utensílios e tesouros desciam para as profundezas do oceano. Diz a lenda que durante séculos as fascinantes cantigas das sereias desviaram os homens de seus caminhos. Você só se tornará saudável quando começar a se auto-observar e a certificar-se de que é o agente de seus pensamentos, ações e reações. Quando se tornar um espectador imparcial de tudo o que ocorre dentro e fora de você, chegará à conclusão de que está forjando sua misteriosa doença. As pessoas não criam intencionalmente um sintoma. Sua motivação é inconsciente. Em diversos casos, o paciente escolhe uma determinada moléstia porque ela representa a melhor simbologia para o mal que o golpeia. Por definição, as percepções são o portal da alma. É através delas que você se liga ao mundo exterior e, como resultado, passa a compreender melhor tudo o que acontece em seu íntimo. Se quiser findar essa longa crise turbulenta, deve aprender a ficar aberto e receptivo a todas as suas emoções, origem de seu sintoma pungente. Seus sentimentos devem ser expressos, quer dizer, dirigidos para fora, não para dentro. São considerados inadequados tanto o ato de conter-se como o de exceder-se na demonstração dos sentimentos. O ideal será aprender a equilibrá-los e a lidar mais conscientemente com seu mundo interior. Certas agitações da alma atrapalham a capacidade do ser humano de ingerir. Há coisas da vida que não se pode e também não se quer engolir.
A ingestão compulsória pode causar uma sensação de estrangulamento e muitas horas de amargura. Existem questões que ficam engasgadas, verdadeiros nós na garganta. Isso está entalado em mim, é uma frase comumente usada na dor oculta. Mostra a relação entre os processos orgânicos e os somáticos. É preciso que você aprenda o que deve e pode aceitar em seu reino interno. A medicina espírita é uma realidade incontestável. Equipes de médicos e cientistas de várias nacionalidades já provaram a eficiência da mediunidade de cura em casos de enfermidades irreversíveis. Intervenções cirúrgicas sem anestesia beneficiaram inúmeros casos drásticos e considerados insolúveis pela medicina convencional. Porém, há diferença entre mediunismo e medicina espírita. Esta última é racional e lógica, extingue sem alarde as chagas secretas. Os médiuns que a elas se submetem auxiliam nas pesquisas necessárias para o esclarecimento dos fenômenos que com eles ocorrem e também nos estudos de natureza científica que regem essa terapêutica. As sereias podem estar cantando para você. Liberte-se dessa escravidão que costuma não ser admitida, as amarras da sedução. A verdade esparge luz onde mora o engano. Não se prenda ao maravilhoso, ao curandeirismo e às promessas fascinantes que o induzem a uma solução imediatista. É entre as sombras espessas do querer tudo fácil que ficam os estigmas do sofrimento. Perceba o visível como uma forma de condensação do invisível, e assim poderá decifrar o seu significado. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em minha vida que eu não estou querendo ver ou admitir? Por que razão estou nessa trilha escura? Tranquilize-se. A noite espera o dia, a árvore o fruto. Espere a paz entre as plantações do amor. Talvez não saiba, mas o remédio para lhe restaurar as chagas do coração fatigado vem da farmácia da vida, dentro de si mesmo. Capítulo 13. Bem-querer. Fatores limitantes. Ensinaram-me que servir deveria ser o meu lema. Outros, porém, disseram-me que para poder ajudar as pessoas, eu preciso antes aprender a ajudar a mim mesmo. Ajudar a si próprio não é um interesse pessoal e egoístico, reprovável e inferior? Não devo esquecer de mim mesmo e voltar toda a minha atenção só ao amor pelos outros? Eu estou confuso. Como devo proceder para progredir espiritualmente? Expandindo os nossos horizontes. A solidariedade virá como consequência do conhecimento de si mesmo. À medida que for investigando quem você é, poderá saber quais as verdadeiras razões que o levam a ajudar os outros. Geralmente as pessoas vivem adormecidas, sem ter uma consciência lúcida do sentido real da vida. São induzidas pelos outros, não sabem o que querem, o que estão fazendo e por que estão fazendo. Quando sentem algo incomum, normalmente não procuram conhecer as razões desse sentimento. Algumas criaturas buscam na ajuda ao próximo a salvação das almas. Por isso, utilizam-se do seu eu-crença. Outras lançam mão de uma dedicação desenfreada, valendo-se do seu eu-criança, para suprir as carências de amor na infância e equilibrar sua existência enraizada em sentimentos de autodesvalorização. Diversos companheiros cooperam generosamente porque desejam ter um comitê eleitoral, ocupando-se do seu eu político, enquanto muitos outros abraçam causas filantrópicas, servindo-se do seu eu social, para participar das condecorações e homenagens da vida comunitária. Você precisa saber quem é e o que o dirige, seus eus aparentes ou o legítimo eu que existe em seu ser profundo. Quando se sente alegria mesclada com a satisfação de ajudar aos semelhantes, é porque se fez uma perfeita conexão com a alma.
Tudo é espontâneo e natural. Assemelha-se à serena brisa que nos acaricia nos passeios por campos floridos. Quando a solidariedade, entretanto, não passar de uma linda teoria intelectual, como vivenciam alguns, a entrega aos outros permanecerá difusa e restrita, porque a hipotética ajuda é prestada ao próprio ego, centralizado na realização de interesses imediatos. São inúmeras as pessoas que, escravas da imagem que desejam ter de si mesmas, intensificam todos os esforços para alimentá-la. Muitas, presas às ideias medievais de céus e infernos, preocupam-se em ser boas aos outros para receber recompensas e evitar as penas eternas. Ser caridoso com o intuito de conseguir uma bênção não é bondade. Cumprir os preceitos da benevolência por temor ao castigo não é a concreta prática do bem. Os que são bondosos por causa da gratificação ou da punição divina são órfãos da plenitude do amor. Se você ignora quem é, faz de suas ações uma demonstração aparente de generosidade, porque lhe falta consciência do reino de Deus que está em seu interior. Se soubesse prestar atenção em seus mais íntimos sentidos, a bússola divina a guiá-lo, talvez aprenderia muito mais sobre a beneficência. Solidariedade é o sentimento que leva os homens ao auxílio mútuo. Já o autoconhecimento, aliado a esse altruísmo, leva-os ao reconhecimento de que o templo de Deus está em toda parte, e não somente em lugares predeterminados. Percebem igualmente a presença divina nas pétalas de uma rosa, na sombra majestosa de uma vetusta árvore, no silêncio de uma prece, no borbulhar das fontes de águas cristalinas, na transparência, na transcendência de um amanhecer, enfim, nas obras da criação universal. A ajuda a si mesmo durante muito tempo foi vista como egoística ou narcisista. No entanto, no alto amor encontramos o elixir da vida, base de onde se origina todo o aprendizado do amor integral. Quem aprendeu a amar a si mesmo vive em harmonia, em profunda compreensão das emoções humanas e distanciado das atitudes possessivas. Portanto, conheça a si mesmo. Assim, sua vida será um constante compartilhar solidário sem exigir ou pedir qualquer recompensa, neste ou no plano espiritual. Quando você for convidado a fazer alguma coisa pelo mundo ou por seus companheiros de humanidade, precisa saber quem é que realmente o está motivando para esses eventos. Se tiver desenvolvido a autoconsciência, estará em contato com as verdadeiras razões e, dessa maneira, modificará de forma significativa o valor e a importância do seu bem-estar. Lutz Caterine. Capítulo 14. Exteriorizando a paz. Fatores limitantes. Busco a paz interior. Por isso passo a vida me dedicando a agradar e socorrer os outros. Mas no final sou sempre mal compreendido e mal interpretado. Ao ser criticado, fatalmente perco a pouca harmonia interna que havia conseguido e me sinto um nada. Tenho certa tendência para agir sempre de forma irrepreensível. Por que sou tão vulnerável às opiniões alheias? Eu estou cansado. O que devo fazer? Expandindo nossos horizontes. A paz se exterioriza nos olhos de quem aprendeu a arte de ser sincero consigo mesmo. A meta mais fácil do mundo para se alcançar é ser como somos. A mais difícil é ser como as outras pessoas gostariam que fôssemos. A serenidade interior é conquista de quem possui autolealdade. A artemísia é uma planta balsâmica de gosto amargo e utilizada como remédio. O sândalo é uma árvore de madeira resistente da qual se extrai um óleo empregado em farmácia e perfumaria. Ambos são aromáticos e originários da Ásia, possuem algo em comum, mas têm utilidades completamente diferentes. A natureza refuta a igualdade. Jamais foram encontradas duas flores idênticas. As semelhantes se modificam com o passar do tempo. Até as folhas de uma mesma árvore são desiguais, assim como variável é cada amanhecer.
Para desfrutarmos a paz verdadeira, precisamos entender que somos um núcleo de vida distinto. Vivemos em comunidade, mas sobretudo com nós mesmos. Somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar e de realizar, livre das interferências dos cegos instintos e dos laços de dependência, é que podemos nos apaziguar de modo essencial. Não nos reportamos a isso para nos envaidecer ou diminuir os outros, e sim para que tenhamos mais consideração pelo nosso universo pessoal. É preciso que nos perguntemos: quem escolhe o que penso e o que sinto? Quem determina como vou agir? Cabe-nos, portanto, domínio de nossa vida, pois falsas identidades podem estar controlando-nos a ponto de desperdiçarmos energias imprescindíveis à nossa harmonia e segurança. Dente de leão, no folclore da flora silvestre, significa vontade firme, lealdade aos próprios objetivos, por ser capaz de crescer em abundância em todos os períodos do ano, ou em qualquer campo ou terreno. Seu nome vem do francês Dente de lion. Essa flor, amarelo-ouro, apresenta como semente um talo de pelos brancos e sedosos que o vento dissemina com facilidade, por isso se reproduzem rapidamente. Se você procura serenidade, assimile a linguagem de autofidelidade que lhe inspira os dentes de leão e, ao mesmo tempo, liberte-se dessa reação exagerada aos desejos dos outros. Visualize a tranquilidade dos ambientes campestres. O vislumbre de uma tarde em lindo campo florido fala de paz a seu coração e o alivia prolongadamente. Sua memória está repleta dessas associações que seu dia a dia inquieto e intranquilo deixa muitas vezes escondidas em sua mente. Paz é, acima de tudo, harmonia consigo mesmo. Em seguida, com os outros, é harmonia com Deus e com a natureza. Paradoxo é almejar a paz e viver em discordância íntima. A excelsa criação deu-lhe a habilidade de realização através da natureza, assim como outorgou às plantas a capacidade de florescer. Nenhuma árvore de sândalo necessita que um botânico lhe diga como produzir sua essência aromatizante. Se você quiser transluzir a paz, seja fiel ao que é, dando ao planeta os frutos de sua própria natureza. A verdade é que, por mais que você se esforce para ser justo e consciente, sempre haverá alguém que interpretará mal seus atos e atitudes. Ninguém consegue agradar a todos. Confie em si mesmo, confie em Deus. Apenas Ele maneja os fios invisíveis e infinitos de toda a existência humana. Você encontrará a paz conscientizando-se de que cada um é uma ferramenta exclusiva e específica da natureza, circunstancialmente trabalhando na Terra, sob o comando divino. Lourdes Caterine. Uma boa semana a todos.